Olá, nessa aula nós veremos alguns conceitos básicos sobre cinemática. A parte da física que estuda o movimento é a mecânica, que se divide em duas partes: a cinemática, que estuda o movimento por si só, sem se preocupar com as suas causas, e a dinâmica, que estuda o movimento, mas se preocupa com o que está causando esse movimento, ou seja, estuda forças. Mas para iniciar, eu preciso definir algumas coisas. Eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, qual é o tipo de objeto que eu estou estudando? E esse objeto se movimentando, como que eu defino movimento? Movimento é uma coisa absoluta? Depende de alguma coisa? Então nós precisamos trabalhar isso. Nós definimos um corpo como partícula quando as suas dimensões não são relevantes, e definimos como corpo extenso quando as suas dimensões são relevantes. Quando esse corpo passa do repouso para o movimento, o conjunto das posições que ele ocupa nós chamamos de trajetória. Desenhando uma trajetória qualquer, vamos representar o ponto inicial, o nosso marco zero, por P zero. Trazendo essa trajetória para um plano, a partir do marco zero, nós percebemos que nós podemos ocupar posições positivas para um lado e negativas para o outro, assim como para cima e para baixo. Considerando uma situação mais simples, um movimento retilíneo em uma dimensão, que nós vamos chamar de S, nós podemos calcular o deslocamento escalar nessa dimensão, ou seja, a diferença entre a posição final e inicial no meu movimento. Mas eu posso dizer que posição e movimento são coisas absolutas? Se eu estiver dentro de um carro em movimento, eu posso dizer que eu estou em repouso em relação ao carro, mas uma pessoa que me observa da rua vai dizer que eu estou em movimento. Então me parece que repouso e movimento são coisas relativas e que dependem de um referencial. E o que eu posso dizer sobre a trajetória? Vamos pegar o exemplo de um menino que vai jogar uma bola para cima dentro de um trem em movimento. Ele joga a bola para cima e ela cai diretamente na mão dele. Me parece que essa trajetória é retilínea. Mas e se eu estiver na estação observando esse menino passar de trem na minha frente? Se eu estiver na plataforma e for o ponto de referência, o observador do movimento, eu vou perceber o menino jogando a bola, mas ela vai descrever o movimento curvilíneo, que eu vou chamar de parabólico. Então, a trajetória é uma coisa que também depende do referencial e não é absoluta. Finalizando a aula, nós vamos fazer uma rotina de pensamento que nós chamamos de 3-2-1. Eu quero que vocês escrevam 3 palavras que ficaram sobre essa aula, 2 frases que te marcaram e elabore uma pergunta sobre o assunto.